Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que alegria poder voltar ao convívio dos irmãos, sempre muito bem recebido pelos amigos de longas datas, pelos novos amigos que Deus me tem dado o privilégio de ganhar aqui na primeira igreja, uma liderança que demonstra tanto afeto e carinho, e certamente isso reflete a membresia da igreja, irmãos. É sempre uma alegria poder estar no convívio dos irmãos. Queridos, eu gostaria de lhe convidar neste momento a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, e mesmo assentados, queridos, mas com toda a atenção e reverência, com o nosso coração, corpo e alma atentos à palavra do nosso Deus, que ela fale ao nosso coração na manhã de hoje e nos alimente e nos fortaleça. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso de número 30, diz assim, queridos, a palavra do Senhor: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos adentrar mais uma vez, irmãos, a presença do trono da graça de Deus, por meio da oração, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ó Deus, bendito és, Senhor, na assembleia dos justos e dos santos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos, ó Deus, na manhã de hoje, buscando, ó Deus, não somente o descanso para a nossa alma, mas buscando, ó Deus, o vigor do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, de modo, ó Deus, que possamos nos alegrar em viver para Ti, de modo, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos propósitos, ó Deus, planos e sonhos, encontrem concordância, ó Deus, com o Teu querer soberano, e que assim, ó Deus, como igreja Tua, possamos, ó Deus, triunfantemente viver, ó Pai, o Teu chamado e a vocação que o Senhor confiou às nossas vidas. Abre, ó Deus, o nosso entendimento nesta manhã. Fala, ó Deus, ao nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz que nos fala pela palavra inspirada e inerrante do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que somente Ele pode, ó Deus, transmitir e nos ensinar o coração. Que na manhã de hoje o Senhor realize esta obra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na manhã de hoje, como os irmãos se atentaram ao texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, na exposição desse texto, o tema descanso para a nossa alma. Hoje eu quero lhe convidar a refletir juntos sobre o descanso que a nossa alma precisa. E eu poderia lhe perguntar se você está cansado, mas eu já sei que está. Todos somos cansados. Eu gostaria então não apenas de lhe perguntar se você está cansado, mas eu gostaria de ouvir a palavra de Deus com vocês e perceber o porquê que estamos cansados. E neste momento nos lembrar que todos nós somos feitos de corpo, pó da terra. O Senhor fez o nosso corpo matéria visível do pó da sua criação. Mas Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, o seu espírito, a nossa alma. E o texto bíblico lá de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, diz que depois que Deus forma o nosso corpo do pó da terra e sopra sobre as nossas narinas o fôlego da vida, Ele diz que o homem passa a ser um ser vivente. Na tradução mais antiga, na revista atualizada, alma vivente.
Não vou entrar nesse momento, irmãos, na disputa se somos dicotomistas, tricotomistas, como que você entende a sua natureza humana, se partilhada entre alma, corpo e espírito. Não vou ficar em cima do muro, eu compartilho daquela perspectiva de que somos somente corpo e espírito e alma, quando aparece na palavra de Deus como sinônimo do espírito e da vida. Agora, veja, Deus não nos olha fragmentados, nós somos um ser integral. Nós não conseguimos, de certa forma, dissecar e separar num laboratório ou numa experiência a nossa alma do nosso espírito. Por isso que quando a Bíblia fala da criação de Deus, da forma que o ser humano foi criado e que Ele nos fez corpo e alma, a conclusão que ele chega é que isso significa que somos seres humanos. E seres humanos é isso, é ser um ser vivente, que recebeu o fôlego que nos faz a imagem e semelhança do Senhor. A questão, queridos, é que se eu lhe perguntar hoje, por que você está cansado? Nós, seres caídos, ainda que regenerados, mas ainda pecadores, nós somos levados, irmãos, a responder tão somente acerca das necessidades do nosso corpo. E aí, geralmente, quando a gente responde o porquê que estamos cansados, nós dizemos: porque hoje eu dormi pouco, né? A madrugada foi curta, aquelas 8 horas que os especialistas dizem que sejam necessárias, para outros são 12 horas, aquele sono de qualidade, o sono reparador, eu não atingi ele, né, na noite de hoje, então já acordei cansado. Outros dizem: olha, foi uma semana de árduo trabalho, trabalhei muito, fiz muita hora extra, não tive tempo de qualidade com a minha esposa, não consegui sentar para brincar com os meus filhos, e tudo isso cansa, e tudo isso me deixa, de certa forma, fatigado. Ou por que não dizer das frustrações? Eu estou cansado porque faz tanto tempo que eu não caibo naquela camisa que eu ganhei quando eu tinha 15 anos, e eu queria tanto poder vestir aquele manequim. Eu estou cansado porque já está na hora de trocar o carro e eu não consigo trocar o carro, nem mesmo dar um polimento cristalizado para ele se parecer novo. Isso cansa as minhas expectativas. Ou eu queria reformar o apartamento, está do jeito como meu pai deixou para mim, nem uma mudança de móvel consegui fazer. E aí a gente começa a trazer necessidades. E aí, quando a gente então entende, se percebe dessa forma, o que geralmente a gente diz uns aos outros? Quando eu durmo pouco, quando eu trabalho muito, quando eu não consigo entrar na roupa, quando eu não posso mais trocar de carro ou reformar o meu apartamento, aí vem um amigo, irmão, bem intencionado e fala: você precisa de férias, você precisa ir para Recife, Porto de Galinhas. Pastor, olha Deus falando com você agora, tem um flat ali para o senhor descansar com sua família, você precisa botar os pés para o alto. Talvez você fale assim: não, preciso comprar uma rede para estender na minha varanda e soprar um pouco da brisa sobre os meus cabelos. Ou então, não, eu preciso colocar a meta de dormir as horas que eu tanto preciso. E aí você tira férias, você estende a rede, você dorme as horas que você precisa, e você vai perceber que continua cansado, que continua exausto. E por que disso, irmãos? Eu quero responder na elucidação desse texto, lhe convidando a abrir lá em Gênesis, capítulo 3, versos de número 17, 19 e 23, irmãos. O texto sagrado, ele vai nos dizer, não apenas porque estamos cansados, mas o texto bíblico vai falar do porquê somos cansados. A raça humana, a natureza humana, não é uma natureza e uma vida que se cansa por aquilo que faz, mas nós nos cansamos por aquilo que somos. E abra comigo lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17, primeiramente diz assim: e a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
E olha aí a consequência do pecado humano: em fadigas, ou seja, em cansaço, em exaustão, em frustração, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Cansaço, irmãos, não é fruto daquilo que nós fazemos. Cansaço é consequência do pecado original. Por isso, independente da religião, independente da idade, independente da cultura e da educação que nós tivemos, você pode ser a pessoa mais disciplinada desta vida, você pode ter o melhor sono de qualidade, comer uma alimentação balanceada, fazer atividade física, fazer uma terapia para descarregar muitas vezes das suas emoções, você pode ter o colchão ortobom da melhor qualidade, que ainda assim estaremos cansados, estaremos fatigados, estaremos exaustos, estaremos frustrados. Por quê? Porque isso é consequência do pecado e todos nós somos pecadores. E como pecadores que somos, quando nós nos vemos cansados, esse é o sinal, essa é a evidência do porquê que nos cansamos. Agora, ainda no verso de número 19, veja quando o Senhor, ainda falando a Adão sobre as consequências da queda, ele diz: Adão, no suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. A expressão aqui, irmãos, no verso 19, no suor do seu rosto, na língua hebraica, no original, é literalmente no suor das suas narinas. A visão que Deus fala a Adão aqui é de alguém que está ofegante, alguém que está com as suas narinas trabalhando ao máximo. Sabe quando você vai se inscrever naquela corrida de rua, os seus primeiros 5 quilômetros, o seu nariz não chega lá tranquilo, você chega lá ofegante, e aí você conquista o objetivo, depois fala, não, vou correr 10, e sempre que você vai mais longe, o seu nariz mostra o quanto que você está trabalhando, o quanto que o seu coração está batendo, o quanto que o seu pulmão está enchendo, e isso evidencia o quê? O cansaço. Correr cansa. Deus está dizendo, viver cansa, estar vivo cansa, experimentar as experiências da vida trazem às nossas vidas a exaustão, de modo que quando o Senhor fala a Adão, em fadigas você obterá o sustento, Ele está dizendo, Adão, você vai viver uma vida de cansaço, uma vida de canseira eterna, enquanto você estiver vivo, na condição da queda. E no suor do seu rosto, Ele vai dizer, você vai ofegar até um momento. Que momento é esse? Ele diz aqui no verso 19, até que você morra, até que o seu pó volte ao pó que lhe foi feito. Por isso que quando a gente fala dos nossos irmãos que morreram, qual a expressão que a gente usa? Descansou. Porque a vida cansa. Porque viver nas consequências do pecado é exaustivo, é ofegante. E aí então, queridos, lá no verso 23, nós vamos ter a definição doutrinária, bíblica, do que é cansaço. Veja, você pode ouvir, eu não estou dizendo que é errado, que você, o seu corpo cansa, de fato, que você dorme pouco, se alimenta mal, trabalha demais, tudo bem, mas na raiz do seu ser, doutrinariamente, cansaço significa isso que o Senhor fala aqui no verso 23. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Ou seja, por que nós nos cansamos? Porque nós, enquanto pecadores, estamos distantes de Deus. Logo, o conceito que eu quero que você entenda é que cansar, biblicamente, é estar longe de Deus. Estar longe de Deus é viver batalhando pelo básico da vida com fadigas, com o suor do rosto, ofegante. Porém, Deus, Ele vai nos trazer alívio. Deus tem uma receita espiritual
para que a gente, então, não viva sob os efeitos da queda, ou para que ela seja mitigada, e assim, então, a nossa alma, ou seja, o nosso ser, a nossa vida, a nossa existência, possa encontrar alívio, ainda agora, ainda hoje, ainda neste momento. Por isso que, então, se cansaço é estar longe de Deus, descanso é nos aproximar dEle. Abra comigo agora lá em Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4, a partir do verso 1 diz assim: Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviam. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Do que o autor de Hebreus está aqui trazendo entendimento ao povo da fé, ao povo de Deus que precisa e quer descansar? E ele vai dizer: irmãos, se vocês querem descansar, se vocês não querem mais viver escravos das consequências do pecado, vocês precisam correr para Deus, vocês precisam estar perto de Deus, mas nós só podemos nos aproximar de Deus, ele vai dizer aqui em Hebreus capítulo 4, por meio da fé. É por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a nossa alma descansa. Por isso, queridos, que o conceito do Shabá judeu aplicado ao dia do Senhor, da nova aliança, não é um descanso para o corpo, não é um descanso de férias, de retiro, mas é um descanso de entrar na presença de Deus. Quando a gente está instruindo os nossos filhos lá, mostrando para eles: olha, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, no sexto, e aí chega no sétimo dia, muitos pais ficam assim: agora, como é que eu digo que Deus descansou? Porque eles acham que Deus chegou no suor do seu rosto, com as suas narinas ofegantes no sexto dia, dizendo: nossa, que trabalho que deu criar o universo, preciso descansar, preciso de férias, preciso ir para pôr de galinhas. Será que era isso que Deus estava precisando? Será que foi isso que Deus fez no sétimo dia? No sétimo dia eu vou criar imagens assim, e praias paradisíacas, montanhas com neve, para que eu possa estar lá e as pessoas me encontrem lá. Será que a gente só tem comunhão com Deus quando a gente está de férias em lugares bacanas para que a gente se divirta? Não. Quando Deus faz o sétimo dia e descansa nele, Ele entrega à criação a sua presença. Deus no primeiro dia, Deus no segundo dia, fez o terceiro dia, em tudo era muito bom. E para completar a criação, Deus disse: vocês vão desfrutar da minha presença, eu vou habitar com vocês. Por isso que Adão e Eva, antes da queda, recebiam a visita do Senhor. Na viração do dia, eles tinham a plena comunhão com Deus, Criador do céu e da terra. A criação, a natureza, o universo desfrutava da presença gloriosa do Senhor e do Criador de todo o universo. E aí veio a queda, e aí veio a desobediência, a rebeldia, a criação, e nós fomos agora expulsos da presença de Deus. E quando nós pensamos, irmãos, e olhamos acerca do sétimo dia, nós observamos que desfrutar da presença de Deus agora não é algo natural, não é algo que vem apenas com o nascer e o existir, mas é agora uma ação espiritual. Por isso que o dia do Senhor nós descansamos neste lugar. Você compreende que está aqui, nesta hora, no culto, na comunhão do povo de Deus, na congregação dos santos, você marcou, você sabe que foi convidado pelo Deus Criador de todo o universo, e na comunhão do seu povo, Ele diz: eu estou presente,
Espiritualmente, nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, ele se faz presente de forma especial neste momento de ajuntamento. Por isso que o autor de Hebreus ainda, lá no capítulo 10, ele vai dizer: não deixem de congregar como é o costume de alguns. E quantos deixam de vir à igreja porque estão cansados? E não sabem eles que aqui seria o seu lugar de descanso. Aqui a sua alma seria saciada, seria aliviada no meio da comunhão e do corpo de Cristo. Talvez seja esse o descanso que você precisa, que tanto procura, e que você já tirou tantas férias, já comprou tantos carros, já trocou de tantos apartamentos, já buscou tantos cursos, e ainda não encontrou, e continua com a alma frustrada. E ela só vai encontrar realização quando estiver na presença de Deus. Por isso que o autor bíblico, o profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 28 a 31, ele vai dizer: vocês não sabem que Deus não se cansa e Ele nem se fatiga? Vocês acham mesmo que Ele dorme? Vocês acham mesmo que ele é da mesma natureza que a gente, que Ele precisa de férias? Elias, quando desafia os profetas de Baal, e os profetas de Baal clamam para que a oferta deles seja consumida, ele diz: ó, grita! Talvez o ídolo de vocês, o Deus de vocês esteja no banheiro, esteja ausente, esteja longe. Vocês precisam chamar a atenção dele. O nosso Deus não dorme, porque Ele é Espírito. Ele não tem as necessidades que o nosso corpo tem. Por isso, irmãos, diante dessa definição bíblica, eu queria que você voltasse os olhos agora ao nosso texto, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, e que você entendesse que Jesus está lhe prometendo, não é férias. Jesus não está dizendo para você: venham a mim todos vocês que estão precisando de férias. Venham a mim todos vocês que estão procurando um cônjuge. Venham a mim todos vocês que estão precisando dormir mais. Venham a mim todos... Não, veja, eu sei que isso nos frustra em alguns momentos. E existem outras formas da gente encontrar o descanso para as nossas frustrações. Mas Jesus está aqui nos convidando a descansar a alma, a descansar a vida. Então, quem é o cansado? Quem é que Jesus está convidando? O cansado, irmãos, são todos aqueles que carregam o peso do pecado. Somos todos nós. Você pode até dizer assim: não, pastor, estou inteirão. Meus hormônios, vitamina B12, o nível de açúcar, minha insulina basal, olha, está tudo. Acabei de vir do endócrino, fiz um check-up. Mas você vai continuar carregando o peso do pecado. E Jesus está lhe convidando. E Jesus está lhe chamando. Você é saradão, bonitão, fez implante capilar, tomou um veneninho aí para mostrar no espelho. Você está, tô bem. Não está bem, não. Você passou no concurso, já foi chamado, tomou posse. Aí, pastor, estou realizado, já recebi meu primeiro, 13º. Continua carregando o peso do pecado. E Jesus está lhe chamando. Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, o peso da mão de Deus era sobre ele dia e noite. Ele dizia: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele era um rei. Ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha tudo, mas ainda assim cansado. E ele diz: enquanto eu calo os meus pecados, enquanto eu vivo escravo dos meus pecados, eu vivo cansado. E Jesus está chamando aqueles que estão cansados. Mas a Bíblia fala, e Jesus aqui convida também, não apenas aqueles que estão cansados, mas aqueles que estão sobrecarregados. E aí você pode imaginar: gente, que peso é esse que é além do peso do pecado que a gente carrega? E dentro do contexto bíblico aqui que a gente vai ver, irmãos, nós vamos perceber que Jesus está falando daqueles que buscam um alívio numa religião legalista. Não somente quando eu falo de uma religião legalista cristã, mas toda religião ela é legalista. Toda religião que está somente fundamentada na obra da lei, no cumprimento de ritos, e que você acha que com isso você vai encontrar salvação, descanso, alívio do peso do pecado, você vai começar a entender que a sua prática religiosa não tem tirado o peso do pecado, e isso é estar sobrecarregado.
Eu acho, gente, eu estou procurando fazer tudo que a religião está me mandando fazer, e ainda assim minha alma está aflita. A minha prática de religião, a minha adoção de um estilo de vida religioso, parece que não me trouxe alívio, não me trouxe alegria. E Jesus está falando para você, que já congrega, seja numa igreja evangélica, seja em qual for a matriz religiosa, que você não vai encontrar alívio para a sua alma simplesmente num cumprimento mecânico, legalista de obras. Nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos por esse convite: venham a mim. É o Evangelho, é o convite gracioso, daquele que simplesmente precisa crer. É o que o autor de Hebreus disse. O que faltou para eles? Ele está falando dos judaizantes. Eles tinham a prática da lei, mas faltou a fé, faltou crer. E para aqueles que faltam crer, o que Deus diz na sua ira é: não entrarão no meu descanso, não entrarão na minha presença, não gozarão da comunhão comigo, não serão íntimos meus. Para ser íntimo de Jesus, para andar com Deus, para descansar a alma, a porta que nos é aberta é pela fé. Por isso que Paulo e toda a tradição reformada grita aos quatro ventos, e é inspiração do Senhor: o justo vive pela fé. Fé que traz alívio, fé que traz propósito, fé que traz saciedade, fé que descansa a alma. E aí, queridos, então, dentro desse pano de fundo, eu quero lhe convidar a descansar a sua alma na manhã de hoje. E como eu disse, em primeiro lugar, para que você descanse a sua alma, você precisa ir até Jesus. E por que você precisa ir até Jesus? Porque Ele está lhe convidando. Para falar bem a verdade, Ele está lhe ordenando. Não é um convite assim de quem quer vir, mas é um imperativo: venham. Por isso que nós, da tradição reformada, dizemos que esse chamado é irresistível. Quem ouve Jesus dizer: venha a mim, não tem, não, Senhor, eu prefiro pôr de galinhas. Vou descansar lá nos aflitos, vendo o jogo do Náutico. Vou descansar no meu trabalho. Olha, eu descanso trabalhando. Tem gente que se vangloria, diz: não, eu trabalho, faço mais que todo mundo. Parabéns. Consiga ganhar sua hora extra, ou então tire seu banco de horas. Mas o que isso vai trazer para a sua alma? Nada. O que o Senhor está dizendo é: venham, e nós vamos. Ir até Jesus, queridos, é se arrepender, é crer, é confiar. Sua alma só vai encontrar descanso quando ela buscar a Deus. E eu quero, nesse ponto aqui, lhe mostrar duas situações antagônicas. Abra comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo número 12. Jesus nos conta uma parábola que reflete muito a nossa realidade. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13 até o verso 21, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vós? Então lhe recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será?
assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus lhe chama, irmãos, para descansar, e ele não lhe promete ser rico. Essa é a falácia da teologia da prosperidade. Eu preciso ir para a igreja porque os meus negócios estão a pique, eu estou no vermelho, entrei no cheque especial, então eu preciso adorar, eu tenho que dar o dízimo, porque aí Deus vai prender o gafanhoto e ele não vai mais devorar minha colheita. E aí Jesus conta essa história, fruto de uma briga entre irmãos. Provavelmente esse aqui era o irmão mais novo, pois cabia ao primogênito repartir a herança de forma justa e igual. E aí o caçula olhou e falou assim: ô irmão, por que eu fiquei com 30% e você com 70%? Talvez ele diga: porque eu te peguei no colo, te levei para a escola, você me deu o maior trabalho, e eu mereço isso aqui. Ele falou: não, mas o justo é o justo, você tem que dividir comigo. E aí ele vê Jesus passando, olha, quem melhor do que resolver os problemas entre irmãos? Mestre, por favor, toca o coração do meu irmão está avarento, só fala em dinheiro. Olha, eu vou almoçar com ele, ele já tem novas aplicações. Irmão, tu já conhece aqui a Bitcoin, Tesouro Direto, isso, aquilo. A boca dele só fala de investimento, ele só pensa em ganhar dinheiro. E por causa disso, ele até tomou uma parte da minha herança. E aí Jesus: meu filho, eu não sou juiz de vocês, não. Nem sou da comarca que reparte herança, mas eu tenho um ensino para vocês. E aí a questão é, toda vez que a gente lê esse texto aqui, a gente pensa que Jesus está dizendo para o irmão mais novo: fica com teus 30%, cala a boca, porque tu é crente, tu não é ligado à avareza. Não, a parábola é para o avarento, para aquele que tomou o que não era seu, aquele que botou a mão na parte do irmão mais novo. E aí então, Jesus, ele conta uma parábola dizendo assim: olha, um homem rico, esse irmão mais velho, que só fala de dinheiro, que só fala de Bitcoin, que só fala do dólar, da cotação do ouro, do preço do petróleo. A vida dele, ele acorda e vai dormir só pensando na conta bancária dele. Ele acessa o extrato dele 20 vezes. Ninguém me contou, irmão. Se isso é você, Deus está falando contigo. Jesus está falando para essa pessoa. Ele diz assim: olha, um homem igual a você, que só pensa em dinheiro, teve uma colheita, uma safra, onde ele não tinha mais onde guardar. Veja, se ele tivesse a sua alma descansada, e ele fosse aplicar a lei lá de Levíticos, ele teria repartido com os pobres, com os órfãos e com as viúvas aquilo que sobrejou, aquilo que abundou. Mas ele era tão avarento que ele falou: que é isso? Eu vou abrir minha conta em mais 5 agências. Se uma não é suficiente para guardar meu dinheiro, eu vou ser cliente do Santander, do Sicoob, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Não vai faltar banco para eu guardar o meu dinheiro. E quando ele guardou, aplicou, triplicou a riqueza dele, ele virou para a alma dele, ele virou para si mesmo. Ele foi para a frente do espelho e olha o que ele disse para si mesmo. Verso de número 19: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Olha o que ele diz para a alma, pensando no dinheiro: descansa, come, bebe, aproveita a vida. Se ele estivesse falando para o seu corpo, ou dizendo assim: estômago, quer camarão, quer carne de sol, ou vamos ser humildes e comer uma bolacha creme crack com ovo frito? Faria mais sentido, ainda que fosse errado. Mas ele diz: alma, descansa, come, bebe. E aí Jesus chama ele do que ele é: louco. A alma não descansa em extrato bancário. A alma não descansa na mesa de restaurantes. A alma não descansa em resorts com all inclusive. Não é aí que a sua alma vai descansar. Você é louco.
Hoje Deus vai te chamar, Ele vai chamar a tua alma. E o que você vai fazer com todas essas contas e com todos esses milhões e com todos esses ouros? Você não vai entrar no descanso do Senhor, porque você é louco, insensato. Você achou que a sua alma está precisando de roupa de marca. Você está achando que a sua alma está precisando de carro possante com muitas cilindradas. Você está achando que a sua alma precisa de um novo porcelanato para a sua causa, e sua alma não precisa de nada disso. Sua alma precisa de Jesus. Sua alma precisa da doce companhia do Santo Espírito de Deus. Sua alma precisa da leitura da palavra, do culto ao Senhor, da alegria de viver para Cristo. Louco. Além de cansados, irmãos, temos vivido como loucos. E hoje, pela graça do Senhor, é dia de você deixar essa loucura para lá. É dia de você apontar a sua alma na direção correta. Talvez você tenha levado muitos com essa loucura que você está vivendo, correndo atrás do vento, olhando para os seus filhos e só pensando na herança que você pode deixar para eles. Eu tenho 5 filhos, preciso de pelo menos 10 imóveis, porque eles não são tão inteligentes quanto eu, certamente vão perder patrimônio. Louco. Confie em Jesus. Acabamos de consagrar uma vida a Cristo aqui, uma criança que precisa tanto de Jesus, por isso que os pais são instigados e exortados e encorajados a orar com Ele. A igreja não diz, olha, trazendo essa criança, você promete abrir hoje uma previdência privada para que quando ele chegue na fase adulta, ele tenha com que pagar sua faculdade. Você promete que quando essa criança estiver terminando o seu ensino médio, você vai pagar um intercâmbio transcultural para ele. Você promete que você vai colocar ele em escolas boas, que ele vai andar com roupa de marca. Não é isso que a igreja ensina, não é isso que a palavra de Deus promete para os nossos filhos. Mas a gente diz, você promete que você vai apresentar seu filho a Jesus? Você promete que você vai ensinar a palavra de Deus a ele? Você promete que vai orar com ele, que vai exortá-lo e educá-lo nos caminhos do Senhor? Você promete isso? Sim. Nós prometemos e voltamos para casa preocupados com que roupa eles vão vestir. Qual o plano de saúde, se é no ambulatório ou no apartamento? E nos preocupamos com aquilo que não traz descanso à alma, irmãos. Mas há um outro texto, Salmo 42, verso 11, que o salmista vê a sua alma cansada e ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele vai dizer o quê? Come, bebe, aproveita a vida? Não. O salmista diz à sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O que nós vemos aqui, irmãos? Que tanto o louco quanto aquele que é crente, fiel ao Senhor, passarão por momentos de frustração, de cansaço, de abatimento. Porém, aquele que crê, aquele que vai até Jesus no momento da dúvida, no momento do cansaço, no momento do desânimo, quando ele pensa assim, eu não quero mais ir à igreja, parece que não faz sentido mais ser membro, trabalhar no ministério. Ele diz, alma, por que você está abatida? Por que você está cansada? Quais são suas frustrações? Por que você está perturbada? Por que você está mandando tanto pensamento à minha mente acelerado, me levando à ansiedade, a um esgotamento emocional? Por que você está assim, alma? E aí ele vai dizer, espera em Deus. Creia em Jesus. Confie no Senhor. Coloque a palavra de Deus como seu alicerce, pois alma... Ele está ali se pastoreando, falando consigo mesmo. Ele diz, você ainda vai louvá-lo, porque Ele é o nosso auxílio e o Deus meu. Depois de crer, irmãos, Jesus nos ensina um segundo passo para que a nossa alma descanse. E o segundo passo é aprender de Jesus. Veja lá em Mateus, capítulo 11, no verso 29, quando ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
O que Jesus está convidando é: tenha um olhar da vida que passe pela lente da palavra de Deus, que a sua cosmovisão, a forma como você enxerga as coisas, o seu negócio, a sua saúde, o seu casamento, a educação dos seus filhos, o seu lazer, tudo no mundo que existe precisa ser visto e aprendido e vivido à luz do olhar bíblico. Isso nós chamamos de cosmovisão bíblica. E a gente precisa entender, irmãos, que o pecado original de Adão e Eva, ele não danificou por completo a estrutura da criação. No sentido de que a criação ela foi abatida, ela foi danificada, mas ela não foi destruída. Mas nós aprendemos também, doutrinariamente e teologicamente, que o que foi alterado por completo não foi a estrutura da vida, mas a direção que ela toma. No sétimo dia, quando Deus descansa e diz: olha, agora vocês vão desfrutar de toda a minha presença, a criação, a vida humana apontava para a glória de Deus. No momento em que os nossos primeiros pais pecaram, a criação é danificada, o cosmo é danificado, o corpo humano é danificado, mas a sua direção agora muda por completo. O homem e a natureza de Deus entra em conflito. Por isso que nós enfrentamos fenômenos agressivos da natureza que revelam uma criação danificada. Tufões, furacões, terremotos, tsunamis. Não era para chover e alagar tudo, como muitas vezes acontece aqui. Mas acontece por causa do dano, por causa da estrutura danificada. Por isso que nós enfrentamos desemprego, pobreza, divórcio. Não era para acontecer isso, mas acontece por causa da estrutura danificada. Por quê? Porque a direção está totalmente oposta. As pessoas estão buscando o conserto do dano que o pecado causou através do jugo do naturalismo, do jugo do progressismo, do jugo do positivismo, do jugo do comunismo. Cada um tem uma ideologia e uma ideia de como salvar o mundo, de como consertar as cidades, de como corrigir as relações. E todas elas vão acabar em uma coisa: cansaço. Isso aqui é sobrecarga. Além da natureza estar danificada, o ser humano vem e a sobrecarrega com uma ideia de redenção que não tem sucesso, que no final não vai nos trazer vida eterna. E muitos crentes dizem: eu fui até Jesus, mas a minha ideologia, a minha ideia de mundo, qual que é? Como é que você pensa a economia? Como é que você pensa a educação? Como é que você pensa a saúde? Como é que você pensa a família, a sociedade? Jesus está dizendo: aprendam de mim. Ele está te convidando para a escola dominical, para o estudo bíblico, para você olhar agora a sua nova vida do ponto de vista bíblico. E aí, queridos, quando nós tentamos consertar o mundo às nossas maneiras, isso é sobrecarga. E aí, então, quando nós vamos até Jesus, Ele tira a sobrecarga, Ele tira o peso do pecado e nos alivia a alma. Nós precisamos do jugo de Cristo. E aqui tem duas ideias. Primeira é a direção. Veja, quando Jesus está falando assim: tomem de mim o meu jugo, Ele está falando: eu vou apontar a sua vida agora na direção correta. Enquanto você estava sobrecarregado e cansado, você estava vivendo na direção errada. O seu casamento, a educação dos seus filhos, os seus negócios, o seu lazer, como que você conversa com seus amigos, você estava vivendo a vida de uma maneira errada, que só trazia cansaço e sobrecarga. Mas agora eu coloco em vocês o jugo, aquele material que era posto no lombo do animal. E para que servia aquele material? Para o homem arar a terra, e ali ele dava a direção que ele queria que o animal fosse. Jesus está dizendo: eu vou colocar você agora, na direção certa. Você vai torcer para o time certo. Você vai, conversar com as pessoas num linguajar que se deve conversar.
Você vai afastar de si as suas más conversações, você vai abandonar a pornografia, você vai viver uma sexualidade santa, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você será submissa ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo, você vai educar os seus filhos na comunhão do Senhor e na disciplina do Senhor, os filhos serão obedientes ao Pai. Gente, toda essa transformação que a vida nova em Cristo nos traz, o que é? É o Espírito Santo, com o jugo de Cristo, direcionando agora a nossa vida, não mais para a nossa própria glória, não mais agora para a gente amontoar em celeiros os nossos bens, os nossos patrimônios, como se a nossa alma precisasse disso. Mas é dizendo o seguinte: agora você vai viver para a glória de Deus. E para você viver para a glória de Deus, você precisa tomar o jugo de Cristo. E aí como é que você vai tomar esse jugo? Ele vai dizer: aprendam de mim. Aprendam de mim. Jesus está dizendo: você precisa ser meu discípulo. Você precisa viver sob o ensino de alguém. E é interessante que Jesus junta a palavra jugo com aprender. E isso traz a sobrecarga. Por quê? Porque diante do contexto aqui que a gente está lendo em Mateus 11, os fariseus tinham jugo. E se colocar debaixo do jugo de alguém era uma linguagem até natural e cultural da época. Por exemplo, se eu quisesse dizer assim: eu sou discípulo do pastor Lutero. Eu já falei isso aqui, falo com muito orgulho. O pastor Lutero foi quem me entregou o canudo da minha formação no SPN. E eu posso dizer assim: eu vivo sob o jugo do pastor Lutero. Isso quer dizer o quê? Que ele me ensina, que eu o consulto. Pastor, estou em dúvida aqui nesse texto, eu vou pregar aí na primeira. É isso mesmo? É, Marzinho. Está cometendo heresia, não. O pastor Léo já me chamou de herege logo quando eu cheguei aqui. Eu falei: isso é Deus me provando. E aí eu falei: não, peraí, eu tenho que ouvir de quem debaixo do jugo que eu estou. E aí quem que eu tenho que ouvir? É o mundo que tem que dizer se eu estou pensando certo ou errado? São os comunistas, são os progressistas, são os naturalistas que vão dizer para mim se eu estou vivendo na direção certa ou na direção errada? Não. É o Evangelho, é a palavra de Deus. E quantos cristãos que estão na igreja não estão trabalhando, vivendo as suas profissões, as suas vidas, com sobrecarga de outros jugos? Médicos cristãos que só veem a vida como matéria física. Esquece que foi soprada sobre as nossas narinas o fôlego da vida. Por isso, queridos, eu quero concluir. Terceiro e último lugar, que esse descanso que Jesus promete para nós vai transformar o nosso caráter. Por que devemos, então, ir até Jesus e aprender dele? E aí o texto bíblico termina dizendo: porque ele é manso e humilde de coração, e porque o seu jugo é suave e o fardo dele é leve. Quando Jesus diz que ele é manso e humilde, Jesus diz que ele é gentil e que ele se submete. Como é que a gente tem vivido a nossa vida cristã, irmãos? A nossa boa teologia, a nossa doutrina reformada, a nossa cosmovisão tem nos transformado em pessoas arrogantes, em pessoas iracundas. Temos tido pressa para condenar os nossos irmãos que pensam diferente da gente. Nós não temos percebido que um agir dessa forma pode logo, logo nos transformar numa seita, em que eu só tenho comunhão com quem pensa igual a mim, com quem concorda comigo. Jesus é manso, e quem vai a Ele, e quem aprende com Ele, aprende a ser manso, aprende a ser gentil, aprende a ser misericordioso, aprende a ser compassivo. Veja, não é tolerar o pecado e o erro e concordar com o erro, mas é ter longanimidade e paciência. Imagina como que nós educaríamos os nossos filhos se nós não fôssemos mansos. A cada idade eles precisam aprender coisas novas. Se nós fôssemos pais ferro e fogo, quebrou um copo, decepa a mão. Assistiu o que não podia ver, cega os olhos. É assim que Jesus nos ensina a viver? Jesus diz: eu sou manso. Irmãos, gentileza não é só boa educação. Essa mansidão é obra do Espírito. É o Espírito com o seu jugo
nos colocando na direção. E aí você que se orgulha da sua brabeza, ai, quem fechar meu carro no trânsito, ai, quem pisar no meu pé. Em que sobrecarga você está vivendo? Arrependa-se, seja manso, porque o jugo de Jesus é manso, ele é manso. E ele é humilde de coração. Veja, ao encarnar, ao se esvaziar da sua glória, e ele em todo o seu ministério, ele diz, eu estou aqui em obediência ao meu Pai, eu não digo as minhas palavras, eu digo as palavras que o meu Pai mandou dizer. A quem eu e você não queremos nos submeter? Você já percebeu que hoje todo mundo é influência? Eu também sou. Lancei a trend Digita Quero, né? Porque todo mundo agora é topo da pirâmide. Se você quer aprender uma vida a aliviar sua alma, digita Quero, vou te mandar uma planilha de Excel, e aí você vai preencher e a sua alma vai encontrar descanso. Digita Quero para isso. Todo mundo. Aí eu pergunto, você se submete a quem? Não, eu tenho meus discípulos. Tá, e você é discípulo de quem? De ninguém. Está errado. Se Jesus era humilde de coração e submetia ao Pai e às autoridades e à lei, ele diz, olha, eu não vim descumprir a lei. Depois ele diz, irmãos, que o seu jugo, ou seja, a sua ação, a sua fé, a nossa vida, ela vai ser suave e leve. Suave na ideia de que é apropriado. O Evangelho, irmãos, encaixa nos nossos lombos de modo que não nos cansa. Pelo contrário, Davi, no Salmo 19, ele vai dizer que a lei do Senhor, ela é boa e ela traz refrigério à alma. Então, quando nós falamos aqui de legalismo, não é porque você vai, está vendo, vamos deixar a Bíblia para lá. Não, você vai olhar para a palavra de Deus e ter prazer nela. Nós precisamos, então, queridos, pensar e viver essa fé, este evangelho, essa cosmovisão bíblica, para que a nossa alma encontre refrigério e descanso no Senhor. Que você descanse na manhã de hoje. Que você descanse na noite de hoje. Que você não pense em ficar longe da presença e da comunhão do Senhor. É isso que sua alma precisa. Mas não deixe de ter um bom almoço, né? De tirar férias quando precisar, de conversar com um amigo quando estiver angustiado, porque nós também descansamos o nosso corpo através disso. Mas se a alma não estiver descansada, o corpo não vai restaurar a alma.